queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Começando mais um dia, então, bora estudar? Hoje vamos falar sobre comunidades planejadas do capítulo 5 do nosso livro de Geografia, o volume 2. Sabemos que as cidades elas mudam ao longo do tempo, como vocês podem observar na imagem. A imagem de uma cidade, no caso Rio de Janeiro, como era antigamente e atualmente. Então as paisagens mudam, as construções também, então elas vão mudando ao longo do tempo. Quando um bairro, por exemplo, ele é organizado em uma cidade, o que acontece? A área disponível que é pertencente a uma pessoa, a uma empresa ou ao próprio município, ela passa a ser dividida em vários terrenos ou lotes, como vocês estão observando aí. Mas como assim? Como que funciona? Como é chamado o nome? Como que é denominado quando isso acontece? É chamado de bens imóveis, ok? Vamos ver como que isso funciona para a gente tirar todas as dúvidas? Bens imóveis, como que funciona? Dependendo do objetivo para que ele é destinado, ele pode pertencer a alguns grupos, como por exemplo, o primeiro pode pertencer a grandes empresas ou indústrias, ok? Que necessitam de espaço para poder desenvolver as suas atividades ali. E geralmente elas são localizadas em locais que facilitam tanto o transporte, né, como a mercadoria. Ou pode pertencer também a um indivíduo ou empresa que constroem tanto prédio residencial ou prédios comerciais para ter renda, né, como visando lucro, ok? Como pode pertencer também ao próprio município, ok? No caso, o poder público pode ser as ruas, passeios públicos, calçadas, prédios, praças, ou pode pertencer também a pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos por meio de financiamento próprio ou recursos, né? Onde as pessoas elas começam a comprar lotes, elas compram casas ou apartamento para fazer a sua moradia ou também para alugar o espaço. Pode pertencer também a pessoas de baixa renda. Algumas partes da cidade, muitas vezes, elas são até consideradas impróprias para moradia, certo? Algumas são construídas em locais que não é seguro, como morro, margens do rio, e são ocupadas geralmente por grupos de pessoas de baixa renda, que não têm muitas condições, né, de construir a sua casa num local mais planejado, ok? Vocês perguntam, professora, mas o que é zoneamento das cidades e plano diretor? Esse negócio parece muito confuso. O que é isso? Vamos lá? São leis que definem onde e como construir, orientando o desenvolvimento para a cidade. Então, o governo municipal ele tem como responsabilidade estabelecer leis para o uso adequado de terra, de prédios nas cidades, como organizar de forma planejada, entenderam? Então, vocês vão ver agora um vídeo explicando exatamente como que funciona esse zoneamento das cidades, o plano diretor e o planejamento das cidades, como é que ocorre, certo? Prestem bastante atenção no vídeo. Sabe o que a cidade perguntou para o cidadão? O que eu vou ser quando crescer? Quando o cidadão não sabe a resposta, tem coisa errada aí. No Brasil, desde 2001, existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que determina que todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. O plano diretor é um documento municipal que deve definir cada cidade. Deve orientar todas as ações que interfiram no território da cidade. É por isso que, por definição, já não faz sentido uma cidade copiar o plano da outra. O plano diretor é muito mais que um conjunto de leis que proíbem isto ou permitem aquilo. Como bem diz o nome, trata-se de um plano. É um importantíssimo instrumento de planejamento das cidades. E um plano, para ser bom, começa estabelecendo claramente os seus objetivos. O plano tem que considerar e responder questões fundamentais sobre a cidade.
Como é esta cidade? Qual o perfil de seus habitantes? Quais suas características mais marcantes? Por onde ela pode se desenvolver melhor? Onde esta cidade quer chegar nos próximos anos? Uma cidade não se desenvolve por acaso. Uma cidade reconhecida como industrial, por exemplo, deve ter um plano que apoie o seu melhor desenvolvimento neste sentido. Uma cidade lida constantemente com interesses e valores conflitantes. Esta é a natureza da cidade. E para dar conta disso, um plano diretor inteligente tem que ganhar força pela integração de várias ações, mas também tem que saber ser flexível e versátil. O plano é desenvolver e não engessar a cidade. A cidade é a melhor invenção da humanidade. Como ela se constrói e como ela funciona influenciam diretamente na vida das pessoas. Planejar a cidade é pensar, principalmente na qualidade de vida das pessoas. No último século, as cidades brasileiras cresceram muito rápido. E na maioria delas, as pessoas foram construindo seus espaços sem pensar que estavam construindo também a cidade. Aí, a falta de planejamento vira falta de saneamento, de mobilidade e de segurança. Vira puxadinho, gato na rede elétrica, degradação do meio ambiente, gambiarra e cheiro de podre. Vira falta de moradia, falta de água e falta de respeito para todo lado. E ainda assim, a cidade tem que continuar. Só que a cidade não pode ser baseada na falta, justamente na falta que o bom planejamento faz. A forma como as cidades são planejadas e se desenvolvem mudou bastante nos últimos 50 anos. Aprendemos que o planejamento não pode ser tão rígido, porque as cidades mudam, assim como mudam os usos que fazemos delas. Então, o planejamento tem que ser capaz de acolher os movimentos das cidades. Oficialmente, quem planeja a cidade é a prefeitura. O prefeito e os vereadores são escolhidos pelas pessoas, para que eles as representem nas decisões sobre a cidade e para que formalizem as legislações, como o plano diretor, as leis de parcelamento do solo e de zoneamento, a partir das necessidades e desejos das pessoas e do conhecimento dos especialistas das cidades. O planejamento básico da cidade começa pelo sistema de água, esgoto e drenagem, desenho das ruas e calçadas e implantação da rede elétrica de comunicação. São as chamadas infraestruturas urbanas. É bom ter presente que toda e qualquer ação de infraestrutura da cidade tem seus custos, e que estes custos são pagos por nós, cidadãos. São os impostos recolhidos que financiam as melhorias para a cidade. Os problemas da cidade podem e devem ser pensados e resolvidos pelo Estado, pela iniciativa privada e pela sociedade. Para muitos dos problemas, a melhor solução vem do maior envolvimento das pessoas. A cidade deve ter como base o bom planejamento e a eficiência de execução, e precisa do engajamento do cidadão. Você sabe o que é lei de zoneamento e por que ela é tão importante para o crescimento da cidade? Zoneamento significa dividir uma cidade por tipos de atividades. É ela que determina, por exemplo, se na sua rua poderá ser construído um prédio de 30 andares, uma usina de lixo ou uma boate. É a lei que permite ou proíbe o que pode ser construído na cidade. O que você quer para a sua cidade? Um dos pontos em debate no projeto de lei é a altura dos prédios. O projeto de lei de zoneamento elaborado pela Prefeitura libera a construção de prédios sem limite de altura em toda a cidade, mediante o pagamento de uma taxa conhecida como outorga onerosa. Mas quais serão os reflexos dessa mudança no trânsito, na demanda por serviços públicos e até mesmo no clima? É importante que cada atividade liberada tenha seu impacto previsto e calculado. A proposta de lei também libera a instalação de casas de shows, quadras esportivas, escolas de samba e salões de festas em áreas residenciais, atividades consideradas geradoras de ruído e que causam impacto de vizinhança. A qualidade de vida também está em discussão nos conjuntos habitacionais e loteamentos, que formam os novos bairros. O projeto prevê a liberação de conjuntos com até 400 unidades habitacionais. São 100 unidades a mais do que o permitido na lei atual. O mesmo projeto prevê a redução no tamanho da área de lazer, mais casas e menos áreas de lazer. É esse o modelo de cidade que você quer? Qual a sua opinião?
Se a lei for boa, vai proteger a qualidade de vida da população e garantir o desenvolvimento da nossa cidade, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. Se a lei não for boa, poderá criar conflitos entre os vários usos, podendo provocar ruído em áreas residenciais, reduzir áreas verdes e destinadas ao lazer, prejudicar o clima, a circulação de ar e o trânsito. De forma geral, o zoneamento define o que devemos fazer em cada lugar. E é isso aí, meus queridos. Terminamos a nossa aula e parabéns pelo seu empenho. Conclua agora a sua aula no Eclass e tenha um ótimo feriado. Amanhã é feriado, não vai haver aula, então aproveite, curta sua família, tá bom? E até logo!